inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. A história começou em uma noite tranquila, em nossa casa no interior de São Paulo. Após o jogo de futebol, meu marido voltou para casa, acompanhado de 2 amigos que eu não conhecia. O que aconteceu naquela noite mudaria minha perspectiva para sempre. Neste relato, vamos explorar o que se passou naquela noite, que deixou todos pensativos. Meu marido, João, sempre foi uma pessoa calma, sem grandes surpresas ou extravagâncias, alguém que prefere uma rotina estável. Nossa relação era muito próxima, ou pelo menos era o que eu acreditava. Depois de tantos anos, nunca houve sinais de que ele escondia algum segredo. Nossa vida era simples. Durante o dia, eu me dedicava às minhas tarefas e à rotina de casa. À noite relaxávamos, jantávamos, assistíamos TV e, de vez em quando, saíamos com amigos. Em resumo, nossa convivência transcorria em harmonia. Naquela noite, como de costume, João foi jogar futebol com os amigos no campinho do bairro. Era a atividade dele aos sábados, um momento para descontrair e se divertir. Eu fiquei em casa, aproveitando para organizar algumas coisas. No entanto, quando ele voltou, não veio sozinho. Pedro e Lucas, 2 amigos que eu nunca tinha visto antes, o acompanhavam. João parecia animado e me apresentou a eles, enquanto eu tentava lembrar se ele já havia mencionado esses nomes. Não, eles pareciam pessoas comuns, até simpáticas, mas algo no ambiente me chamou a atenção. Eu não conseguia identificar o que era. Não era comum receber visitas após o futebol, então decidi ficar em silêncio. Cumprimentei todos, e a conversa fluiu de forma cordial. Depois, me afastei para continuar minhas tarefas. No entanto, senti uma necessidade de permanecer por perto, como se soubesse que aquela noite seria especial. A noite começou como qualquer outra, mas o que aconteceu em seguida não apenas me fez questionar nosso vínculo, como também desafiou minhas próprias decisões. Depois de preparar umas bebidas menos caipirinhas, como é típico por aqui, voltei ao quintal, onde todos estavam. João exibia uma energia que eu achava difícil de entender. Pensei que ele estava apenas empolgado por passar um tempo com Pedro, e Lucas. Sentei-me ao lado dele no sofá de pallets que tínhamos no quintal, enquanto os 3 brincavam sobre o jogo de futebol. Tudo parecia normal. Até aquele momento, a noite não tinha nada de especial. Às vezes, eu participava da conversa com um comentário rápido, mas não conseguia deixar de notar algo estranho. Não sei se era a atitude de João, ou o jeito como ele falava, mas algo não se encaixava. Talvez fosse seu sorriso. De vez em quando, nossos olhares se cruzavam, como se ele estivesse esperando algo. Decidi não dar importância. Talvez ele estivesse apenas de bom humor. Tudo parecia comum, até que as palavras de João mudaram o clima. Sem aviso, ele olhou para Lucas, sorriu e disse algo que me causou uma reação imediata. Lucas, você sabia que Ana poderia ser uma ótima companhia para conversar hoje à noite? Naquele momento senti tudo parar. As risadas cessaram. As palavras ficaram no ar. Eu tentava processar o que ele havia dito. Era uma brincadeira? Por que ele disse isso? Olhei para João, buscando algum sinal de que era só uma piada. Mas ele exibia uma expressão tranquila, quase serena. Não havia risadas ou alvoroço. Ele me olhava com atenção, como se esperasse minha reação. Meus olhos se voltaram para os amigos dele, tentando entender se eles sabiam o que estava acontecendo. Lucas, a quem ele se dirigiu, parecia completamente desconcertado. Ele ficou parado, com o copo de caipirinha, oscilando entre a mesa e os lábios. Pedro mantinha o olhar fixo no chão, sem demonstrar emoções. Em poucos segundos, a atmosfera mudou drasticamente. A tensão era evidente, impossível de ignorar. Eu não sabia se estava irritada, confusa ou assustada. Minha mente girava, buscando uma explicação racional para o que acabara de acontecer. Por que ele disse isso? O que isso significava? Era o que ele esperava que eu fizesse. Justo quando pensei que a situação não poderia ficar mais estranha, João, com a mesma calma, acrescentou algo que perturbou ainda mais o ambiente. Sim, estou falando sério. Senti um impacto no estômago. Não era brincadeira. Não havia segundas intenções.
Ele falava com total seriedade. E o mais preocupante era que eu não fazia ideia do que isso significava. O silêncio na área do quintal era perturbador. Ninguém ousava dizer uma palavra. Lucas permanecia imóvel. Pedro continuava olhando para baixo. E eu estava sentada, tentando entender. Aquela noite deixou de ser uma noite comum. O que aconteceu depois dessa declaração mudou a forma como eu via João, nossa conexão e até mesmo a mim mesma. João sempre foi reservado. Então, por que estava agindo assim agora? Por que dizia essas coisas na frente de dois caras que eu mal conhecia? Olhei fixamente nos olhos dele, procurando alguma pista para entender, mas ele permanecia impassível, como se tudo estivesse sob controle. Por um breve momento, senti uma solidão absoluta, como se estivesse sozinha naquele quintal. Minha cabeça estava cheia de pensamentos. Era uma brincadeira pesada? Ele estava tentando algo novo? Estava bravo comigo? O que ele queria que eu fizesse? Minha mente corria a mil, mas meu corpo estava paralisado. Uma parte de mim queria levantar e sair, mudar de ambiente, fingir que nada disso estava acontecendo, evitar participar de algo que eu não entendia. Mas uma voz pequena no canto da minha mente dizia: fica aqui. Veja o que acontece. Descubra um motivo por trás disso. Minha curiosidade e meu instinto de fuga estavam em conflito. Decidi observar João com calma. Ele segurava seu copo, agindo como se estivesse completamente satisfeito com a situação. O que mais me preocupava era que ele parecia ter total confiança de que tudo daria certo, como se soubesse de antemão como a noite terminaria. Como ele podia estar tão certo? Que queria provar. Não era só ele. Os dois amigos também chamavam minha atenção, enquanto eu buscava algum sinal de que estavam tão confusos quanto eu. Lucas permanecia rígido como se não tivesse decidido se ria ou fugia. Pedro parecia desconfortável, mas algo em sua atitude me dava a impressão de que ele aguardava com expectativa o que viria a seguir. Quais eram as expectativas deles? Qual seria a melhor atitude a tomar? Cruzando os braços, fiz um esforço para manter a calma. Não ia ceder tão fácil. Não ia admitir que estava perdida. Decidi ficar calada, agindo como se não tivesse envolvimento nos acontecimentos, como se nada me afetasse. Mas, por dentro, era um caos. Mais uma vez, João me olhou fixamente. Dessa vez, sua expressão tinha mudado. Não era uma distração, não era uma piada. Parecia que ele esperava algo de mim, algo que eu não entendia completamente. Qual era a ideia dele? Quais eram minhas opções? Naquele momento, a única coisa que eu entendia era que, apesar dos meus esforços para resistir, eu já estava envolvida no plano que ele tinha em mente. Não havia como voltar atrás. As perguntas continuavam invadindo minha mente, e a situação piorava aos poucos. Minha respiração estava cada vez mais difícil de controlar. Eu queria respostas, mas não ousava perguntar. Então, ele fez algo que me surpreendeu ainda mais. João se levantou lentamente, sem dizer nada, sem prestar atenção aos amigos. Ele apenas caminhou até mim. Ao se aproximar, inclinou-se e sussurrou algo quase inaudível. Confia em mim. Essas 3 palavras foram suficientes para parar a avalanche de pensamentos na minha cabeça. Havia uma tranquilidade em sua voz, como se ele estivesse me dando instruções de forma discreta. Naquele momento, senti uma mistura de emoções que não conseguia explicar. Primeiro, quis dizer para ele parar de brincar comigo, mas havia uma segurança no olhar dele que me fez pensar. Ele nunca mostrou tendências impulsivas. Se estava fazendo isso, tinha que haver um motivo. Suas palavras ecoavam na minha mente. Confia em mim. Era difícil, mas por algum motivo, senti que não tinha outra escolha. Era como se ele estivesse me passando essa mensagem. Não importava o quão estranho ou incômodo tudo pudesse parecer. Havia um propósito. Embora eu não entendesse qual, decidi dar a ele o benefício da dúvida. Aconchegada no sofá do quintal, respirei fundo. Não tinha intenção de fugir, nem de continuar resistindo. Decidi seguir suas indicações. Embora não entendesse o que estava acontecendo, tinha curiosidade de descobrir até onde isso poderia ir. Havia algo em mim que queria confiar nele. Essas 3 palavras marcaram um ponto de não retorno. Eu havia começado um processo que mudaria
a forma como via João e a mim mesma. Depois de tanto tempo, finalmente senti que o enxergava de uma perspectiva completamente nova. Quem era esse homem? Era aquele com quem compartilhei minha vida, mas agora ele parecia diferente. Havia uma sensação de proteção que eu nunca tinha sentido antes, algo cativante e inquietante ao mesmo tempo. Decidi ficar, não só para descobrir suas intenções, mas para entender quem era essa pessoa. Ainda havia mistérios que ele não tinha revelado, algo que eu não podia ignorar. Embora a ansiedade ainda estivesse presente, ela se misturava a uma curiosidade incontrolável. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu havia cruzado um limite. Tudo o que acontecesse, a partir daquele instante, seria irreversível. À medida que a noite avançava, tudo começou a mudar. João, com aquela calma desconcertante, continuava fazendo comentários incomuns. No início, as frases pareciam inofensivas, mas sempre tinham uma dupla intenção que fazia você se perguntar se havia algo escondido. Pedro e Lucas, inicialmente tensos e ansiosos, começaram a relaxar, tentando se adaptar a um ambiente que era difícil de entender. Quanto a mim, eu vivia uma montanha-russa de emoções. A incerteza virava ansiedade. E depois surgia uma curiosidade que eu não podia ignorar. Qual era o motivo de tudo isso? O que ele estava buscando? Testando algo novo? Ou apenas se divertindo comigo? Pedro, o amigo que menos falava, finalmente quebrou o silêncio com uma risada tímida. Acho que essa situação está meio constrangedora, né? Disse olhando para João. Lucas tentou mudar de assunto, falando sobre o jogo de futebol, mas João o interrompeu, levantando a mão como se quisesse manter o controle da conversa. Vamos manter o assunto, disse com um sorriso pouco amigável. Quero falar de algo mais interessante. Quero que todos aqui sejam honestos. Mais uma vez, o silêncio tomou conta do quintal. Ouvir isso. Os dois amigos se olharam claramente inquietos enquanto eu sentia meu coração bater mais rápido. Era isso mesmo que ele queria? Que tipo de honestidade ele estava buscando? Mordi o lábio, tentando manter a calma, mas o ambiente ficava cada vez mais estranho. Parecia que estávamos participando de algum tipo de experimento social, um jogo em que só João sabia as regras. Me conta, Lucas. Continuou João, voltando sua atenção para ele. O que achou de conhecer a Ana hoje à noite? Lucas ficou parado, segurando o copo, claramente surpreso com a pergunta. Ele olhou para João, depois para mim, e por último para o chão. Tá certo o que quer que eu diga? Perguntou, com inquietação e confusão. Sim, quero que seja honesto, respondeu João com calma. Enquanto esperava a resposta de Lucas, senti a tensão tomar conta do meu corpo. O tempo parecia ter parado. Eu não podia acreditar que João estava questionando os amigos dele assim. Estava certa de que qualquer resposta abalaria o clima da noite. Depois de respirar fundo, Lucas disse: Achei que ela é uma mulher muito bonita. Seu tom era inseguro, como se esperasse uma repreensão. João assentiu, com a cabeça, como se tivesse previsto aquela resposta. Depois, olhou para Pedro. E você, Pedro? O que achou? Pedro, visivelmente irritado, tentou sorrir para aliviar a tensão do momento. Acho que concordamos, disse, dando de ombros. Comecei a sentir uma sensação estranha dentro de mim. Não sabia se era vergonha, desconforto ou outra coisa. Cada palavra piorava o clima. Queria dizer algo, qualquer coisa, para parar a conversa. Mas uma parte de mim ainda estava curiosa. Qual era o limite de João? O que ele queria com isso tudo? A atmosfera estava carregada de tensão, mas o que João fez em seguida mudou completamente a situação. Ele se levantou do assento e colocou o copo na mesa, com uma precisão que parecia calculada. O silêncio reinava no quintal. Cada passo que ele dava em direção ao centro ecoava como um trovão. Ele atraía todos os olhares. Até eu, que lutava com meus próprios pensamentos, não conseguia desviar os olhos dele. Havia algo em sua postura, na forma como ele nos olhava, que me fez perceber que ele estava prestes a tomar uma decisão importante. Senti meu coração bater mais forte. Uma mistura de excitação e medo invadia meus pensamentos. Que mensagem ele estava prestes a transmitir? Posso pedir uma coisa para vocês? Disse João,
com um tom calmo, quase amigável, olhando para Pedro e Lucas. Preciso da ajuda de vocês hoje à noite. Confio em vocês, assim como vocês confiam em mim. Os dois o olharam com uma confusão evidente, tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Pedro foi o primeiro a falar. Dá para explicar melhor? Perguntou, com nervosismo. João respondeu com um sorriso que começava a desconcertar quem estava ao redor. Um sorriso que escondia emoções mais intensas. Hoje à noite, sem máscaras, sem segredos. Quero que todos aqui sejam completamente sinceros, mesmo que isso cause desconforto. Senti um aperto no peito. O que ele queria? A que ele se referia? O que ele previa que aconteceria ali? Minha mente buscava respostas, mas só encontrava mais perguntas. A tensão era palpável, como um peso que pressionava cada um de nós. Olhei de Pedro para Lucas, tentando entender o que eles pensavam, mas eles pareciam tão confusos quanto eu. João, como se tivesse percebido que precisava de um incentivo a mais, vira-se ligeiramente para mim. Não tem motivo para se preocupar. Não é um teste, disse com um sorriso. Meu único desejo é que Ana e eu possamos contar um com o outro. Ao dizer isso, ele fixou o olhar em mim. Senti que algo tinha mudado. Eu não era mais apenas uma espectadora. Agora, eu estava completamente envolvida sem saber como. Naquele instante, João tomou uma decisão que mudou completamente o rumo da noite. Ele se aproximou de Pedro e disse, com uma calma que quase me arrepiou: Pedro, se você confia em mim, por favor, se aproxima da Ana. Meus olhos se arregalaram. Minha respiração acelerou. O que ele estava fazendo? Eu pensava enquanto Pedro o olhava como se ele tivesse pedido algo impossível. Lucas não conseguia esconder o nervosismo. Eu mesma estava dividida entre a dúvida e o interesse. Meu corpo inteiro estava em alerta, mas era impossível me mover ou emitir qualquer som. A tensão era insuportável. Pedro hesitou, olhou para João e depois para mim. Após respirar fundo, ele se levantou lentamente, caminhou até onde eu estava, mas parou e olhou para Lucas, como se esperasse sua aprovação. João ficou em silêncio, observando a situação com uma expressão tranquila que começava a desconcertar todos ao redor. Ele parecia saber que no final, seus pedidos seriam atendidos. Naquele momento, senti que tudo estava prestes a explodir. Pedro estava a ponto de fazer algo que nenhum de nós entendia completamente. Lucas parecia prestes a intervir, e João apenas observava, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele previra. Foi então que percebi que a noite estava chegando a um ponto de não retorno. A atmosfera estava tão carregada que minha respiração ficava pesada. Então João se aproximou e, com a calma que demonstrou durante toda a noite, disse algo que deixou claro que a situação ia além das nossas expectativas. Essa noite não é só sobre palavras. A chave está na confiança, em deixar os medos de lado e explorar algo que normalmente não nos permitiríamos. Ao cruzar olhares com Pedro e Lucas, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Não havia dúvidas. Naquela noite, ele planejava cruzar limites que nunca haviam sido cruzados antes. Um leve tremor percorria minhas mãos. Sentia meu coração bater tão forte que parecia ecoar para todos ao meu redor. Eu duvidava se estava pronta para enfrentar a situação, mas ao encontrar o olhar de João, havia algo em sua expressão que me obrigou a respirar fundo. Você pode confiar em mim, ele sussurrou novamente. Aquela frase simples parecia ter o poder de dissipar todas as minhas dúvidas. Eu o observei com atenção e, no final, concordei. E foi assim que tudo mudou radicalmente. A tensão que dominava o quintal começou a se transformar em algo diferente. Um ambiente cheio de emoção e intensidade apaixonada. Senti as mãos de João em meus ombros, me guiando suavemente, enquanto Pedro e Lucas se aproximavam aos poucos, como se esperassem um convite que já havia sido dado. No início, a situação foi constrangedora, mas logo se intensificou. Foi João quem assumiu o controle, ditando o ritmo, enquanto os outros seguiam. Aos poucos, toda dúvida desapareceu. Era a primeira vez na vida que eu experimentava uma sensação de vulnerabilidade e liberdade ao mesmo tempo. As mãos de Pedro tocaram minha cintura, enquanto Lucas permanecia por perto, com uma expressão nervosa e ansiosa no rosto. A intensidade envolvia
tudo. João não parava de me observar, com um sorriso de orgulho e satisfação. Ele via tudo se encaixar exatamente como havia planejado. À medida que a noite avançava, as barreiras que nos separavam sumiam por completo. Não havia espaço para vergonha, apenas para desejo, conexão e confiança. Foi uma experiência diferente de tudo que eu já tinha vivido. Uma experiência que despertou em mim uma sensação de vitalidade única. Quando tudo terminou, a tranquilidade voltou ao quintal. Pedro e Lucas se sentaram confortavelmente no sofá, trocando olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. João pegou minha mão e me olhou, como se quisesse ter certeza de que eu estava bem. Tudo correu bem, disse a ele, assentindo e sorrindo. Thais? Perguntou João, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. A confiança é a base de tudo. Aconteça o que acontecer, estaremos juntos. Embora ainda houvesse muito a processar, entendi a mensagem dele. Aquela noite não apenas transformou nossa conexão, mas também minha visão sobre João, sobre mim mesma e sobre tudo o que achávamos, que entendíamos sobre amor e confiança. Naquela noite, cruzamos fronteiras que eu jamais imaginaria atravessar. Quando a porta se fechou atrás de Pedro e Lucas, a casa mergulhou em um silêncio profundo. A energia da noite ainda pairava no ar. Por um momento, ficamos em silêncio. Eu permaneci sentada no sofá do quintal, ainda refletindo sobre o que acontecera, enquanto João estava calmamente ao meu lado. Como você está? Ele perguntou, olhando nos meus olhos. Assenti com calma, mas sabia que minha expressão revelava uma mistura de sentimentos. Tá difícil botar em palavras o que estou sentindo, respondi. Naquele momento, João falou. O que eu queria essa noite ia além de um simples teste, disse com cuidado. Queria que a gente entendesse algo importante, que quando confiamos de verdade, superamos o medo. A confiança nos permite derrubar as barreiras que criamos. As palavras dele começaram a dar sentido a todos os acontecimentos daquela noite. No começo, era inevitável que você se sentisse desconfortável. Não dava para te explicar de outra forma, disse, notando meu incômodo. Mas durante nossa conversa, ficou claro que o que aconteceu não podia ser explicado só com palavras. O desejo de João era que vivêssemos aquela experiência juntos, sentindo-a em nossas próprias emoções. Só assim poderíamos entender o verdadeiro significado da confiança. A conversa nos deu a chance de refletir sobre o que vivemos juntos. Percebi que, embora a noite tenha sido incomum, foi uma oportunidade para crescermos como casal e como pessoas. Às vezes, as experiências que menos esperamos são as que mais impactam nosso crescimento. Aquela noite me ensinou uma lição. Às vezes, os acontecimentos mais surpreendentes nos incentivam a evoluir, melhorar nossa comunicação e fortalecer nossos laços de formas inesperadas. A confiança vai além de ser apenas uma palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.